nós estamos abertos a realizar as mudanças, nós vemos que a nossa mente, ela é uma fonte de coisas boas, de alegria, né? Que o nosso corpo, ele está repleto de energia, está repleto de vivacidade, de vigor, esperando para a gente acessar, para a gente utilizar todo esse vigor. E a união de ambos, o corpo e a mente, nos permitem, como duas asas, né? O corpo e a mente como duas asas, para que nós possamos voar, né? Frente aos desafios da vida, mas sempre guiados pelo coração. Então sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Ao longo dessas lives, nós discorremos sobre o conceito de saúde. O que é saúde, as suas novas dimensões, os novos conceitos. Nós comentamos que as pessoas ainda confundem saúde com um estado de ausência de doença. Nós vimos que a saúde ela abrange mais aspectos que apenas a ausência de doença, incluindo um vasto universo da dimensão humana, né, como os sentimentos, as emoções e também a intuição. É algo bem importante também de ser tratado nesses tempos. Pascal, que era um filósofo francês do século XVII, ele acreditava que a tarefa principal do homem é conhecer a si mesmo. Mas para cumprir esse empreendimento, a razão ela não nos pode ajudar muito. A razão, a pessoa que é muito racional, lógica, né? A razão, como a gente viu também nas lives anteriores, a razão sozinha, a lógica sozinha, ela não pode nem mesmo realizar uma decisão. Ela nem mesmo uma pessoa pode decidir corretamente realizando apenas a lógica e a razão, né? Isso a gente viu com o Dr. Damasio. Então, Pascal disse que para a gente conhecer verdadeiramente a nós mesmos, o melhor caminho é o caminho do coração, né? E de Pascal, que é essa famosa frase que diz: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, aquilo que nós sentimos nem sempre é colocado em prática pela nossa razão. Nós também vimos nas lives anteriores que filósofos, eles também denunciaram a questão de que as ciências modernas deixavam um pouquinho de lado outras dimensões humanas, como a dimensão espiritual, onde a gente encontra a fé, a consciência, a liberdade e a felicidade. O que nós viemos discorrendo nessas lives passadas, elas nos incitam a examinar um pouquinho mais as razões que o coração tem, né? Além da razão. Quais são essas razões, como Pascal disse, que o coração tem que a própria razão desconhece? Então, nós falamos sobre a relação entre o afeto e a saúde, né? Nós falamos também, descobrimos que além dos sentidos que nos colocam em contato com a natureza sensível e da razão que organiza todo esse conhecimento pela racionalidade, nós descobrimos que tem um vasto universo por trás disso, uma dimensão humana que está em uma esfera mais ampla da nossa existência, muito mais do que simplesmente o nosso cotidiano, ou seja, existe algo mais do que a nossa rotina, existe algo mais do que o nosso trabalho, existe algo além do nosso estudo, né? Existe algo além daquilo que nos traz uma falta de tempo, aquilo que nos tira o nosso tempo, que rouba a nossa paz, né? Então existe algo, um sentido para a nossa vida além disso tudo. Nós trouxemos estudos de neurocientistas, de psicanalistas, de filósofos que mostraram a importância dos sentimentos e das emoções e da intuição como protagonistas do nosso sistema, algo que não vinha muito sendo propagado, que não vinha sendo muito mostrado, a lógica, a razão, né? O racionalismo estava muito acima disso. E nós vimos que também muitos neurocientistas estão trazendo a importância do sentimento, trazendo a importância das emoções e da intuição para a nossa saúde, né? Ampliando o contexto de saúde além da ausência de doença.
Também nós trouxemos a questão de um neuropsiquiatra que afirmou que quando a gente não pode mais mudar uma situação, né, nós somos desafiados, então, a mudar a nós mesmos. Então, se nós temos uma situação, conforme nós temos hoje em dia, a questão da pandemia, se a gente não pode mudar, nós temos que mudar a nós mesmos. Então, uma importante sugestão para se fazer quando a gente ouve alguém reclamando, né, por causa desses tempos, por motivos adversos que vem passando. Então, se a gente não pode mudar a circunstância em si, cabe a nós mudarmos a nós mesmos. E o neurocientista, neuropsiquiatra Viktor Frankl, ele diz o seguinte: tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância da vida. Qual atitude que ela vai tomar perante uma determinada situação? Então, nós também comentamos sobre atitude, né, a importância desse tempero para estes tempos, né? E o Dr. Frankl, além de nos informar sobre a importância de nós termos um sentido para a nossa vida, que se de repente nós não estamos realizando esse sentido de vida, nós devemos mudar a nós mesmos para nos adaptarmos a esse novo sentido da vida, ele nos diz que nós podemos descobrir esse sentido de 3 formas, e que normalmente a vida nos leva a descobrir esse sentido da vida. Então, a primeira delas é a gente fazer alguma coisa, né? Então, a gente busca o sentido procurando desenvolver um trabalho, fazer alguma coisa. A segunda delas é experimentar um valor, algo que te faça sentido, por exemplo, o amor. Experimentar o amor na vida. E a terceira forma de se experimentar o sentido da vida é pelo sofrimento. Então, observe que pelo movimento, pela ação, pelas atitudes, nós experimentamos esse sentido da vida de uma forma mais suave e mais positiva, né, que possa trazer melhores resultados. A última, que é pelo sofrimento. Né? Então, se a gente não busca esse sentido, se a gente, de repente, não entende esse sentido da vida, aí o sofrimento é uma forma de experienciar. Então, quando a situação for boa, a gente deve desfrutar. Quando a situação não for tão boa assim, nós devemos transformar. Quando a situação não puder ser transformada, existe sempre uma saída. Aí nós devemos transformar a nós mesmos. E a atitude é o tempero para a gente realizar esse processo. Então, sempre tem saída. Para tudo tem saída. Né? E a saúde nos mostra, nesse contexto desses tempos, de que nós precisamos procurar novas possibilidades, para que a gente consiga manter essa harmonia, consiga manter esse equilíbrio, né? Essa saúde, esse bem-estar, que na verdade é uma soma de todas as dimensões humanas em harmonia, né? O máximo de harmonia que a gente conseguir, né? E se a gente não conseguir algo porque tem algo incomodando, a gente deve fazer uma mudança interna, sempre nos adaptando ao meio e às situações. Quando nós estamos abertos a realizar as mudanças, nós vemos que a nossa mente, ela é uma fonte de coisas boas, de alegria, né? Que o nosso corpo, ele está repleto de energia, está repleto de vivacidade, de vigor, esperando para a gente acessar, para a gente utilizar todo esse vigor. E a união de ambos, o corpo e a mente, nos permitem como 2 asas, né? O corpo e a mente como 2 asas, para que nós possamos voar, né? Frente aos desafios da vida, mas sempre guiados pelo coração. Esse poder interno que a gente tem. É isso que eu quero falar nessa live de hoje. Nós também vimos que a nossa força, ela está no nosso sentir, no coração. Que é impossível, então, a pessoa até mesmo decidir de uma maneira íntegra, usando somente a razão. E a gente precisa resgatar esse sentir, resgatar esse poder que existe dentro de nós. Quando nós temos uma atitude e nós realizamos a mudança que nós precisamos,
nós geramos o quê? Confiança para nós mesmos. E as pessoas que estão ao nosso redor, elas também se sentem encorajadas ao ver as mudanças que estão acontecendo dentro de nós. E assim, quando nós apoiamos o crescimento uns dos outros, dessa maneira, nós criamos uma onda que reverbera e irradia um potencial de vida em plena manifestação. Você se lembra de um momento na sua vida em que uma atitude que você tomou foi decisiva para mudar um contexto para melhor? Você sentiu que a partir do momento que você decidiu mudar, que você decidiu realizar essa mudança, as situações ao redor, o mundo ao redor, parece que se adequou ao seu novo movimento? Só que para a gente realizar movimento, é importante que a gente pare, tenha consciência do que nós estamos vivenciando, estejamos presentes no momento, para que aí a gente possa ter atitudes e saber que mudança realizar, saber que transformação fazer. Senão a gente fica só se cobrando mais uma coisa a se fazer na vida, né? Então, enfim, qual é o movimento? Qual é a atitude que vai levar a esse caminho do coração, o caminho que efetivamente decide, que efetivamente comanda a nossa vida? Quando nós falamos sobre o coração, nós podemos até fazer um link, né? Associar o coração ao amor. E eu apresento aqui algumas definições para a gente pensar um pouquinho. O poeta libanês Khalil Gibran, ele comenta que o amor é a única flor que desabrocha sem a ajuda das estações. Jesus Cristo também falou: aprendei a amar não apenas ao vosso próximo, mas também aqueles que vós considerais vossos inimigos. E Khalil complementa essas afirmações. Ele disse, o divino me diz, ame o seu inimigo, e eu obedeci, e amei a mim mesmo. Voltando um pouquinho, para a gente falar sobre o conhecer-te a ti mesmo, essas afirmações que eu acabei de citar sobre o amor, né, que o Khalil Gibran comentou, ame o seu inimigo e obedeci e amei a mim mesmo, a gente pode ver que, na verdade, quando nós olhamos para dentro de nós e vemos a alegria que temos dentro de nós, a saúde e a energia de vida esperando dentro de nós para ser vivida, nós vemos que o inimigo não está fora. De repente, são esses pensamentos, talvez as nossas próprias limitações, o nosso maior inimigo. Júlio César disse que o inimigo está no último lugar onde você o procuraria. Então é comum as pessoas gerarem desculpas, né? E até mesmo, eu diria assim, desculpas reais, né? Como nesses tempos de questões, de mudanças que vieram de fora. Mas se nós temos a nossa parte interna firme, conectada, em alinhamento, a gente, conhecendo a nós mesmos, nós temos essa força, nós temos essa determinação, nós temos essa energia de vida, esse poder interno que transmuta. Se é preciso mudar, muda. Se é preciso transmutar, transmuta. Porque nós temos a sabedoria divina dentro de nós sabemos acessar. Andy Fraser, que é um escritor londrino, ele sempre diz, ele costuma dizer nos livros, nas palestras dele, a seguinte frase: ninguém fica em casa. Mas ele não quer dizer do ficar em casa, como nesses tempos o pessoal diz, fica em casa, né? Fica em casa. Não, eu diria assim que o pessoal hoje em dia está falando, esteja em casa. Quando o Andy Fraser fala, fique em casa, ele quer dizer que as pessoas sempre estão fazendo coisas, né? Sempre estão falando, sempre estão pensando, sempre estão agitando a si mesmos, sem ter ideia de quem que ordena, quem que está mandando você fazer, porque tem que fazer, está trabalhando porque tem que fazer o trabalho. Muitas vezes elas nem sabem qual que é o propósito daquilo que elas fazem. Elas apenas fazem
porque tem que fazer, porque lhe foi dito que precisa ser feito, que é importante, mas elas acabam fazendo de modo automático, né? Elas se perdem e acabam até mesmo perdendo algo precioso, algo enormemente precioso, que é o sentido de ser. Apenas ser, sem nenhuma programação, sem ninguém dizendo o que você tem que fazer, sem ninguém colocando você no piloto automático, que é tanta informação que o nosso cérebro precisa trabalhar nesse piloto automático. Mas por que as pessoas vivem nesse piloto automático? Por que elas buscam por distrações que vão distanciá-las desse sentido de ser? Porque muitas vezes elas procuram essas distrações para se aliviar das misérias em que vivem. Quando a pessoa, às vezes, não tem nada para fazer, né, e às vezes, por algum motivo, não está nas redes sociais e se desviando, enfim, literalmente se desviando, se distraindo, e que ela fica com ela mesma, quietinha, parada, ela sente as suas misérias, ela sente as suas faltas, as suas carências. E aí o divertimento é fazer algo que vai distanciar a alma do vazio e do tédio. A diversão é uma fuga por si mesmo. Então muitas pessoas não sabem como se estabilizar, como entrar em contato consigo mesmas, não sabem como encontrar o seu centro, não sabem trilhar o caminho do coração. Por isso nós precisamos aprender a simplesmente ser. O homem está disposto a negar aquilo que ele não entende. Então ele diz, eu não preciso disso. Ao longo do projeto 999, que está disponível no meu canal do YouTube, nós falamos sobre a composição de um cardápio de frequências para ser degustado diariamente, com o objetivo de se alimentar diariamente. Toda essa dimensão humana, todos esses corpos, né, dos quais nós temos já ciência e consciência, além do corpo físico. O médico inglês Dr. Edward Bate, ele dedicou a sua vida a deixar pegadas no caminho do coração. Ele foi o precursor de um sistema que tem por base flores selecionadas de acordo com os seus estudos. Ele preparou essas flores por métodos naturais e chamou de remédios florais de Bach. Ele preparou essas flores conforme os 4 elementos, a terra, o fogo, a água e o ar. E estes remédios, eles têm por objetivo trazer para as pessoas a sabedoria contida na natureza e conhecida desde tempos imemoriais. Ele trouxe a importância dos sentimentos, de tudo que a gente falou até agora, das emoções, da nossa mente, da entrega, do vazio, do simplesmente ser, para a saúde dos seres vivos. Ele comentou que a ação dos remédios florais é elevar as nossas vibrações, é abrir caminho para a recepção de nosso eu espiritual, inundando as nossas naturezas com a virtude de que especificamente a gente está precisando, e retirando de nós a falha que esteja nos prejudicando. E essas essências florais, elas conseguem, como músicas bonitas, como qualquer coisa que nos traga inspiração, qualquer coisa que nos traga elevação, né? Elevar as nossas próprias naturezas, levando-nos para mais perto das nossas almas, permitindo-nos trilhar esse caminho do coração. Através de mecanismos, eles são capazes de trazer a paz e também de aliviar o sofrimento. Essa é eu diria assim, um resumo dessas essências florais de Bach, que foram trazidas para nós através do estudo desse médico, Dr. Edward Bate. Nós viemos prontos para realizar essa jornada de trilhar o caminho do coração. Apenas a gente precisa aprender a utilizar o nosso poder interior. As nossas ferramentas são os nossos talentos, aquilo que a gente recebeu inato. A gente só precisa utilizar. Com esses talentos,
é que nós vamos conseguir realizar atitudes para concluirmos o nosso propósito, para caminharmos dentro do nosso propósito. Há quem falte essa consciência dos talentos. Há pessoas que pensam que a vida se resume ao que podemos ver com os olhos físicos. Por isso, são pessoas que vivem presos, descontentes e famintos por algo que nem mesmo eles sabem o que é. Dr. Bach afirmou que a conquista da nossa liberdade, da nossa individualidade, da nossa independência, vai requerer em muitos casos uma boa dose de coragem, sim, uma boa dose de fé. E que a nenhum de nós nessa terra se pede que faça mais daquilo que nós próprios podemos fazer. A única coisa é que nós precisamos ser guiados pelo nosso caminho do coração, pelo nosso eu superior. E aí a saúde e a felicidade nos serão algo comum, normal e perfeitamente possível. Tem sim como se viver bem nestes tempos. Não se permita mais ficar deprimido, ficar angustiado, ficar com sensações que não te tragam alegria, bem-estar, qualidade de vida, que não se conectem com o seu poder interno, com o seu poder pessoal. Permita-se sim viver ancorado na sua força, na sua potência de vida. Existem ferramentas que nos trazem isso. Então, eu novamente comento com vocês de eliminar qualquer tipo de emoção antes de vocês dormirem. Não durmam com emoções estocadas, não levem para a cama questões desajustadas do seu dia. Né? Liberem-se de emoções que não te geraram coisas boas, que te startaram sentimentos desagradáveis. Libertem-se. Nós já falamos nas outras lives de meios, como a arte. A arte é um dos meios de você fazer isso. A liberação, falar isso na frente do espelho. Então, libertem-se dessas emoções. O meu objetivo aqui é colocar gotas de saúde no seu dia a dia para que você possa melhorar o seu potencial de vida, melhorar o seu bem-estar no dia a dia. Porque se você fica melhor, a sua família sente isso e também fica melhor. Se você fica melhor e a sua família fica melhor, as pessoas às quais a sua família entra em contato também tendem a ficar melhor. E é assim que a gente vai propagando essa onda, né, e gerando uma melhoria na saúde, na qualidade de vida das pessoas e no bem-estar. Então, aqui a gente inicia esse processo de dicas práticas em como utilizar o universo da floralterapia no seu dia a dia, né, baseados nos princípios de neurocientistas, de filósofos, de médicos que estão trabalhando sobre a importância das emoções, dos sentimentos e da intuição na saúde, né, ou o caminho do coração, como o filósofo Pascal definiu. Um grande abraço para você. Paz, te desejo amor, né? E eu te desejo tudo de melhor. Um grande abraço e nos vemos na próxima live. Obrigada!